Finalmente chegou a hora de eu voltar a falar de Cortázar nesse canal. Para quem não sabe, no ano passado eu comecei um projeto de leitura de todos os contos do Cortázar que estão contidos aqui nesses 2 volumes publicados pela Companhia das Letras. Eu li boa parte, eu li o primeiro volume inteiro, fiz vídeo para todos os livros de contos que estão ali. Eu li o último round e li Octaedro, que estão no segundo volume. O último round eu expandi e li os livros propriamente ditos, não só os contos que estão ali. Só que depois disso eu dei uma pausa, e essa pausa está durando muito mais tempo do que eu imaginava, e eu não conseguia sair dela. Acontece, porém, que no último final de semana eu estava ali navegando pelo site da Companhia das Letras, quando eu vi que a companhia vai publicar finalmente um novo livro do Cortázar, que é o romance Os Prêmios. Aí eu senti meio que uma pressão, afinal de contas, o Cortázar foi uma transformação na minha vida de leitor e eu preciso retomá-lo de algum modo. O que eu decidi fazer? Eu decidi ler esse livro de entrevistas feitas pelo Omar Prego Gadea, um jornalista uruguaio, com o Cortázar nos últimos anos da sua vida, ali entre 82, 83 e 84. E foi uma delícia e um ótimo modo de retomar Cortázar para depois continuar com os contos e completar o projeto e partir para as outras obras também. Eu já tinha lido do Cortázar uma outra entrevista, que é essa aqui com Ernesto González Bermejo, que foi publicada pela Azougue. É uma entrevista também excelente. As duas guardam algumas semelhanças, como não poderia deixar de ser, mas essa aqui é maior, expande várias coisas e complementa aquela. Como eu li mais recentemente A Fascinação das Palavras, eu vou comentar um pouco com vocês sobre esse livro. É difícil trazer para o vídeo um livro de entrevistas em que tantos assuntos são comentados, tantos tópicos são abordados. Então, eu vou fazer um resumo dos principais pontos daquilo, né, que sobra depois que a gente passa por todas as particularidades das entrevistas e das respostas. Essa entrevista foi feita ao longo de muitas sessões, quando Cortázar estava ali nos seus últimos anos, entre os anos de 82 e 84, já um pouco adoentado em Paris. E aqui nós temos então um Cortázar que já pode falar de sua obra tendo uma visão panorâmica dela. Afinal de contas, depois dessa entrevista, muitas outras poucas obras viriam, e sobretudo obras que já estavam escritas, mas não estavam publicadas. Então a gente tem essa visão geral. E aqui vai se falar muito sobre contos muito importantes da trajetória do Cortázar, então funciona como complemento de leitura, sobre livros inteiros, como O Jogo da Amarelinha, Sempre, 62 Modelos para Armar, Um Tal Lucas, Os Prêmios, entre vários outros livros. E aqui a gente vai ter essa visão de trajetória do Cortázar, e é a partir daí que eu quero começar. Por quê? Porque o que eu acho muito importante como porta de entrada para a literatura do Cortázar, por isso eu acredito que esse livro de entrevistas funciona também como uma introdução, como algo que você lê antes de começar a ler Cortázar, é que ele fala muito sobre a sua infância e sobre o que ele guardou da infância para a vida adulta. E isso é importantíssimo para compreender a visão de mundo do Cortázar. Porque o Cortázar enxerga na criança um olhar para o mundo que é muito puro, que é muito aberto às diversas potencialidades da realidade e que, portanto, quando o adulto cresce e perde esse olhar, ele perde também uma capacidade e uma ferramenta cognitiva. E a literatura do Cortázar é muito uma tentativa de resgatar essa ferramenta de linguagem, de expressão, de olhar para o mundo que havia sido perdida, de modo a olhar para as coisas e expressá-las de um modo novo, que não compactue com aquilo que vem sendo reiteradamente repetido, mas abra para novas possibilidades. Cortázar tem uma concepção de que o mundo é visto sempre de uma mesma forma pelas pessoas,
expresso em palavras com as mesmas palavras que também forçam a esse mesmo olhar, e é preciso quebrar com isso. E ele exemplifica especificamente nesse livro, nesse outro há uma outra passagem significativa, mas eu vou focar na que está aqui, na questão da criança quando ela começa a desenvolver a sua linguagem. A criança é apresentada a uma cadeira e é dito que aquele objeto que está diante dela se chama cadeira. E a partir dali ocorre uma redução cognitiva, no sentido de que a palavra cadeira tenderá sempre a ser associada àquele objeto específico. E aquele objeto específico à palavra cadeira que acabou de ser aprendida. E nisso, a criança, a princípio, não se reduz a esse esquema. Então, a palavra cadeira, para ela, pode também ser outras coisas, talvez objetos parecidos com aquele que está diante dela. Ou ela também pode associar outras palavras àquele objeto, que não a palavra cadeira. Mas vai chegar um momento em que a redução vai imperar e uma coisa vai ser outra necessariamente, e esse campo de possibilidades que existia não existirá mais. O Cortázar diz que na vida dele, pessoal, isso não aconteceu assim. E nisso está um pouco da própria vocação dele enquanto escritor que ele se tornou. Porque enquanto as outras crianças foram reduzindo as possibilidades de associação, ele manteve muito dessa possibilidade aberta original. E isso favoreceu com que ele sempre visse a realidade com outros olhos. O que a gente vai percebendo aqui, conforme o Cortázar relata a sua infância e relata vários outros episódios da sua vida adulta, inclusive vida recente, é que esses contos, essas histórias que ele cria insólitas, que desautomatizam a linguagem, que desautomatizam o olhar, não são fruto da mera especulação cerebral e racional, mas de vivências. O Cortázar, de fato, vive a realidade de um modo diferente do nosso. Justamente porque ele guardou essa abertura às diversas possibilidades do que está em torno, que é própria da infância, ele consegue também se abrir para realidades novas. Ele é muito ligado, por exemplo, à ideia de redes de causalidade que escapam um pouco à nossa ideia de causalidade. Para a gente, se esse livro está em minha mão e depois ele está no chão no momento seguinte, é porque eu, por um ato da minha vontade, fiz com que as minhas mãos se desprendessem do objeto livro e o objeto livro, em razão da força da gravidade, caiu. Mas a verdade é que, se a gente prestar bem atenção, na realidade existem associações entre fatos, entre objetos e pessoas que escapam um pouco a essa rede causal. A gente percebe que, às vezes, um livro estar em nossas mãos e outro livro estar depois no chão, e nesse meio tempo um fato completamente aleatório ter acontecido, a gente percebe que em algum nível existe uma relação entre esses fatos, ainda que seja uma relação diferente da causalidade, poderíamos dizer, física, que é de todos nós conhecida. Eu recentemente li um livro do Freud chamado O Infamiliar, que vai tratar justamente disso, a que também atribuímos o nome de coincidência. Essas causalidades que estão fora do que é geralmente aceito e conhecido. O Freud vai ter toda uma interpretação para isso que ele chama o infamiliar, para essas coincidências. Mas o Cortázar tem outra. E essa outra é de que existem leis, e essas leis são muito poderosas também, que constituem um esquema diferente desse, da mera racionalidade, que muito do que acontece segundo essas leis. E ele, aberto que está para isso, constrói literatura a partir disso, nos abrindo também para essa outra rede de causalidades
que existe. E o Cortázar nisso vai nos mostrando como vários contos, várias histórias que ele escreve, e ele fala que ele fica até desconcertado em dizer isso, mas a verdade é que elas meio que caem em cima dele. Elas chegam através dos sonhos, através desse estado que não é o de vigília, por essas associações livres que ele faz entre fatos, objetos, pessoas, entre palavras, não se valendo e não se fiando no significado das palavras, que é o significado consagrado. E através desses meios, dessa grande liberdade, as histórias chegam, ele as escreve e nós as temos em mãos e conseguimos extrair muitos significados. Nosso turno fazer várias outras associações que não necessariamente eram as que o Cortázar tinha em vista quando escreveu. Isso acontece o tempo todo aqui. À medida que eles vão relatando os contos, as histórias que o Cortázar escreveu, e o que os leitores ou o próprio Omar Prego Gadeia interpreta dessas histórias, como elas contêm muito mais do que o Cortázar tinha noção do que estava dizendo. Essa é uma ideia que, para mim, já é uma ideia fundamental na minha abordagem da literatura. Eu falo um pouco disso no vídeo em que eu fiz sobre as raízes do romantismo do Isaiah Berlin, em que essa noção está muito presente. Dostoiévski também tinha muito presente essa noção de que certas coisas só poderiam ser ditas através da arte e que elas transcendiam o que o próprio artista tinha consciência de dizer. E eu acho que na medida em que o leitor entra em contato com esses exemplos reiterados nesse livro, ele toma uma liberdade muito grande na leitura das histórias escritas pelo Cortázar. Porque para ler as histórias escritas pelo Cortázar, você precisa estar imbuído dessa noção de que não existe uma interpretação final, uma interpretação consagrada e definitiva para aquilo que está sendo narrado. Aquilo que está sendo narrado é uma matriz de possibilidades. Então é natural que você extraia consequências daquele conto que um outro leitor não extraiu, que a crítica especializada não extraiu, que o próprio Cortázar não tinha extraído. Isso não é um delírio. Isso é uma consequência daquele tipo de literatura. Isso é uma riqueza daquela literatura. Aquilo está sim em germe ali, ainda que o próprio escritor não tivesse consciência disso. Ou seja, tanto na literatura do Cortázar, quanto nas situações da vida, quanto nas palavras, por que não, possibilidades, associações estão em germe que não necessariamente foram exploradas por outras pessoas, mas que alguém, um leitor do mundo, com um olhar desautomatizado, com uma linguagem livre, consegue fazer extrapolações, consegue estabelecer redes de associações novas e que enriquecem a compreensão da realidade. Ou seja, um primeiro ponto que eu destaco dessa entrevista é essa educação para a liberdade na leitura dos contos do Cortázar. Ler isso aqui torna muito perceptível que esse é o método correto, é o método esperado de leitura dos contos dele. Uma outra coisa que eu destaco aqui, aí já para a esfera mais literária, são as influências do Cortázar. O Cortázar vai aqui falar um pouco das suas influências. Ele vai falar de um episódio em que ele tinha ali por volta dos 19 anos e foi quando ele percebeu nitidamente o que seria essa grande literatura, né? Uma literatura que se distingue da literatura de entretenimento por si só. O Cortázar lia muita coisa, ele lia clássicos, ele lia também aquelas novelas de cavalaria, romances policiais, histórias de aventura, livros de mero entretenimento. Ele devorava aquilo tudo como um onívoro. Mas chegou um momento, nos seus 19 anos, em que ele entrou em contato com um livro chamado Ópio, de Jean Cocteau, um escritor francês do século XX. E ali ele teve um insight, a percepção clara do que era essa literatura que pretendia algo mais. O Cortázar vai citar como uma influência, sim, ele reconhece isso,
o Jorge Luiz Borges, quem nós tanto associamos à literatura dele. E ele vai dizer que o que ele trouxe do Borges é principalmente essa ideia da justeza da linguagem. O Borges não é um escritor que coloca um adjetivo à toa. Se o Borges chega a usar um adjetivo para descrever alguma coisa, é porque aquele adjetivo era extremamente necessário. Mas assim, essa é uma linguagem muito depurada, uma linguagem, poderíamos dizer até mais crua, mas não chega a ser, e o Cortázar pontua isso, uma linguagem dura. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o Graciliano Ramos, que exerce um estilo desse modo, mas que exerce ele com esse propósito de que a linguagem seja dura, seja desconfortável. Vidas Secas é um grande exemplo disso. Cortázar e o Borges, portanto, usam essa linguagem muito depurada, mas não necessariamente para ser dura, apenas para ser exata. Eles fogem muito de um barroquismo muito próprio da literatura em língua espanhola, em que há uma verborragia muito grande e que não necessariamente serve a um propósito. Existe um barroco em que a verborragia serve a um propósito. Eles sempre citam como exemplo o livro Paradiso, de José Lezama Lima, um escritor cubano. Eles citam também como exemplo um outro cubano, o Alejo Carpentier. Mas há vários outros exemplos bem menores em que há simples verborragia e não propósito barroco genuíno. É disso, dessa tradição, que escritores como Borges e como Cortázar tentam escapar. Cortázar também citou como uma influência sua, e isso para mim soou como uma novidade, esse escritor argentino aqui, o Roberto Arlt. Ele não desenvolveu muito de como essa influência se deu, mas mencionou ela ao lado da influência de Borges, ou seja, como algo importante. Então é algo a ser explorado e que eu registro aqui. Caso alguém tenha mais informações a respeito, deixe aqui nos comentários. Uma coisa também interessante que eu vi aqui é que o Cortázar diz que o Kafka não é para ele uma influência que ele reconheça decisiva. Existe sim um conto em que ele explicitamente faz uma homenagem a Kafka, mas não é uma coisa que ele considere nítida, que ele veja se desenvolvendo na sua literatura. Apesar de que muitos associam a sua literatura à literatura de Kafka. Um outro dado que eu achei muito relevante e que está aqui nessa entrevista é que o Cortázar revela que ali, quando ele era jovem, professor na Argentina, ele leu, traduzido para o espanhol, a obra completa do Freud. Eu achei isso aqui uma informação importantíssima, porque é impossível ver como o Cortázar trabalha com o inconsciente, né? Toda aquela ideia de uma rede de causalidades diferente da que nós conhecemos tem muito a ver com o inconsciente e, portanto, com o inconsciente explorado por pessoas como Freud, por que não dizer o Jung, talvez até mais o Jung no caso do Cortázar do que o Freud. Mas o fato é que ele, de fato, leu Freud, então a gente pode traçar com mais certeza essa influência dentro da literatura dele. Um outro fato muito interessante aqui, e que para mim funciona não só como ilustração da vida e da obra do Cortázar, mas dessa ideia mais geral de que a forma dentro da literatura ela serve para uma visão nova da realidade, ela serve para expressar conteúdos que de outro modo não seriam expressos, ela serve para romper com uma série de fatos e de práticas que são da própria realidade. Para mim, uma coisa que ilustra muito bem isso é o testemunho que o Cortázar dá da sua relação com a política. O Cortázar relata que ele, a princípio, não era alguém, não era um militante. Ele tinha ideias políticas, eram ideias até mais à esquerda mesmo, mas ele não era um militante, ele não queria se envolver nisso, ele não queria fazer uma literatura que tivesse compromisso, ainda que indireto, com esse tipo de assunto. Mas chega um momento na vida dele em que ele tem um ponto de virada. E isso acontece e é representado pelo conto O Perseguidor.
um dos principais contos do Cortázar, em que ele vai contar a história de um jazzista, de um saxofonista, e ali vai ter muito também dessa visão do Cortázar sobre o mundo e a literatura. Por que esse conto é um ponto de virada? Porque até então, as personagens dentro dos contos do Cortázar, elas eram meio que marionetes. Elas serviam a um propósito maior, que era justamente um propósito mais cerebral, mais metafísico, mais abstrato. Elas serviam para expressar essa ideia que ele tinha antecedente às próprias personagens. Mas quando chega em O Perseguidor, o Cortázar está mais aberto para as individualidades, para a pessoa humana, por que não dizer, e para essa pessoa humana, para essa individualidade dentro da literatura. Então, o personagem principal de O Perseguidor, o jazzista, ele já tem uma autonomia enquanto personagem, ele tem um magnetismo enquanto personagem que não existia nas personagens anteriores do Cortázar. Ali, Cortázar passa a prestar muito mais atenção naquela vida que está sendo narrada do que nos meros propósitos estéticos e de abstração que ele tinha anteriormente, ainda que haja muito de estética e muito de abstração nesse conto. E isso também tem a ver com aquele momento em que há a Revolução em Cuba. Ou seja, todas aquelas ideias que os intelectuais vinham discutindo a respeito do homem novo, da sociedade mais adequada, mais justa, do socialismo, no caso dos escritores latino-americanos, passa a ter um exemplo muito concreto em Cuba e depois na Nicarágua. E ele vivencia isso, ele tem contato com isso, e aquilo também constitui um ponto de virada. Ele vê que não dá para continuar sendo simplesmente o escritor cerebral na sua torre de marfim que ele meio que era. Só que ele também tem a nítida percepção de que ele não quer fazer literatura engajada, ele não quer fazer realismo socialista. Ele tem a ideia e a percepção de que a literatura dele pode assumir um compromisso político sem ser direta nisso. Isso vai ser orgânico. Isso vai aparecer, esse compromisso maior com a justiça, vai aparecer de forma orgânica, assim como vários elementos aparecem de forma orgânica na literatura dele, por esse caminho do inconsciente até. E aí, ele então vai abrir espaço, na verdade, na sua vida pública, como intelectual público, para falar de determinados temas, que não necessariamente vai se transformar em literatura engajada. Ele diz que, a partir desse momento, por exemplo, não que ele não tenha críticas ao que acontece dentro e a partir da Revolução Cubana, a partir da Revolução Sandinista na Nicarágua, mas são críticas que não negam a base desses movimentos, ou seja, a justiça original daquele propósito que os desencadeou e contra a ordem de coisas que eles se colocam. Então, são críticas quanto ao processo e não quanto às razões de fundo. Isso aqui eu falei contextualizando. Só que tem um trecho aqui em que ele vai falar sobre os problemas que acontecem com as revoluções, no sentido de que, a princípio, elas são um campo muito aberto, né? Ao colocar abaixo daquela ordem anterior, assim, mas nesse colocar abaixo há toda uma grande liberdade de construir coisas novas, de estabelecer associações novas para essa nova sociedade, e que é um campo muito fértil. Só que, à medida que a revolução se estabelece e ela vai se consolidando no poder, essa liberdade original também vai esfriando. E com isso vai havendo uma estratificação na revolução e os problemas começam a acontecer. E eu achei muito interessante porque quando ele faz essa descrição, o Cortázar, ele não está falando apenas do movimento social. Ele está exemplificando no movimento histórico da Revolução de Cuba, da Revolução na Nicarágua, o que a gente pode aplicar para a realidade de um modo mais geral e para a literatura do Cortázar, né? Tudo isso para mostrar
que a forma na literatura não é um simples pedantismo. A forma na literatura, ela cristaliza, ela é uma metonímia, ela exemplifica, ela é uma reprodução do que acontece na realidade. Então também existe um sentido de comutação. Se a gente muda a forma, a gente também pode mudar a realidade e vice-versa. Então aqui nas páginas 180 e 181, ele está comentando sobre o livro de Emmanuel, que é um livro em que ele vai tentar acomodar essa questão política com as suas ideias da literatura. Ele diz assim: em suas formas iniciais, essas revoluções adotaram formas dinâmicas, formas lúdicas, formas em que o passo à frente, o salto à frente, a inversão de todos os valores que uma revolução implica, aconteciam em campo móvel, fluido e aberto à imaginação, à invenção e aos seus produtos inatos, a poesia, o teatro, o cinema e a literatura. Mas, com uma frequência bastante entristecedora, depois dessa primeira etapa, as revoluções se institucionalizam, começam a se cobrir de quitina, vão passando a condição de coleópteros. Coleóptero, salvo engano, é um inseto, alguma coisa assim que tem alguma carapuça, alguma rigidez. Falando sobre o livro de Manuel. O livro foi escrito quando os grupos guerrilheiros estavam em plena ação. Eu havia conhecido pessoalmente alguns dos seus protagonistas aqui em Paris e fiquei apavorado com o senso dramático, trágico que tinham da sua ação. Não havia a menor fresta por onde entrasse sequer um sorriso, muito menos um raio de sol. Percebi que essa gente, com todos os seus méritos, com toda a sua coragem e com toda a razão que tinham de desenvolver sua ação, se chegassem a realizá-la, se chegassem ao final, a revolução que ia sair deles não ia ser a minha revolução. Seria uma revolução quitinizada e estratificada desde o começo. Eu acho essa análise bárbara, seja para a revolução histórica a que ele alude, seja para todas as militâncias que existem ou que possam existir. Aí ele vai falar dessa questão de que nesse campo de liberdade inicial há um grande erotismo, é próprio do erótico essa liberdade associativa. Só que na medida em que as revoluções vão se estratificando, esse campo do erótico é um dos primeiros a sofrer restrição. E aí ele vai falar uma coisa que para mim contou muito a favor do Cortázar, né? Um ponto a mais para ele. Ele fala assim: em livro de Emmanuel dei um passo adiante, até me forçando às vezes, porque estava farto depois de ter discutido em Cuba sobre problemas de tipo erótico, por exemplo, e esbarrar na quitina. Ou a questão da homossexualidade, que agora também é objeto de uma discussão fraternal, mas muito viva, com os nicaragüenses toda vez que vou lá. Acho que essa atitude machista de rejeição, depreciativa e humilhante para a homossexualidade, não é absolutamente uma atitude revolucionária. Este é outro dos aspectos que eu quis mostrar em Livro de Emmanuel. E claro, é apenas um aspecto. Também faço um ataque à linguagem cristalizada, à linguagem quitinizada. Ali, à minha maneira, travei um combate no plano do idioma, porque pensava, ou continuo pensando, que este é um dos problemas mais graves que há na América Latina. Toda essa hipocrisia linguística que precisamos acabar de uma vez. Ou seja, ele critica aquela misoginia, o machismo e a homofobia que marcaram de modo muito triste essas revoluções e que só mais recentemente estão sendo superadas. E ele associa isso justamente a esse movimento de estratificação, que é o ponto que condena as revoluções e que nega aquilo que elas tinham em germe de mais potente, que é essa grande liberdade de associações, que também tem o erotismo presente, na medida em que o erotismo permite a liberdade de associações. Vejam, eu estou querendo dizer aqui que o Cortázar une
categorias mais amplas da realidade, com categorias históricas e com categorias literárias. Há um paralelismo entre todas elas. Enfim, falei demais, eu tinha outras coisas para falar, mas esse vídeo já está... Nossa senhora, já está extenso, meu Deus, tem mais de 30 minutos. Só posso dizer que existe um antes e um depois de ler Cortázar. Na minha vida existe um AC e DC, antes e depois de Cortázar. Estou de novo muito empolgado para retomar essas leituras. Deixo desde logo a dica, leiam a entrevista do Cortázar. Vocês vão pegar um spoiler ou outro de alguma coisa, mas assim, até o final do livro vocês já vão ter até esquecido desse spoiler. O que vai preponderar mesmo é esse preparo para um universo novo, e eu tenho certeza que a hora que vocês chegarem aos contos, por exemplo, vai ser tudo muito mais fácil depois de ter tido essas instruções, esses insights. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, deixe seus comentários, se inscrevam no canal e até mais com mais vídeos sobre Cortázar.